Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, eu sou Domingas Alvim, escritora e terapeuta transpessoal, e hoje o tema é a morte como mais um dia das nossas vidas. Eu sei que o tema da morte é sempre um tabu, né? A gente costuma dizer que dinheiro, sexo e morte não se costumam comentar, e eu acho que isso é a coisa mais estapafúrdia que eu já ouvi, porque eu acho que nada pode ser tabu nessa vida, principalmente esses temas, né? Dinheiro, que é uma energia de troca que está aí em todos os lugares, né? Outra coisa é a morte, que não há coisa mais natural do que a morte, né? A não ser o próprio nascimento, né? A própria vida. E o sexo também, né, que a gente usa aí para procriação, e para estarmos aqui foi preciso que alguém tivesse tido um sexozinho, então, né, vamos desmistificar. Eu acho que o maior tabu que a gente pode ter nessa vida é o tabu do silêncio. Esse tabu, sim, é um grande tabu que a gente tem que perder, o medo de vencer, porque ele não deixa a gente conversar, ele não deixa a gente expor nossas dúvidas, enfim. Voltando sobre o tema da morte, bom... recentemente, meu irmão perdeu um amigo num acidente do carro, num acidente bobo, assim. Ele estava conversando com um cara na festa na noite anterior, e aí o cara contando todos os planos dele, que ele estava super feliz, que ele tinha comprado um novo carro, que ele estava cheio de planos para o futuro e tal. E aí na hora que o meu irmão acorda no dia seguinte com o telefone tocando, para receber a notícia de que o amigo dele tinha falecido, voltando daquela festa, que meu irmão tinha voltado horas antes, ele por acaso, numa coisa muito boba, no meio de um poste, bateu o carro num poste, estava sem o cinto, voltando para casa, ninguém sabe se dormiu, se não dormiu, e faleceu, menos de 30 anos, assim, uma perda. E aí depois disso eu fiquei pensando... no meu irmão falando, porque ele tava assim, nossa, mas ele tava lá na festa com a gente e ele tava falando dos planos de vida, né, e tal. E aí eu me lembrei de um acidente que eu tive quando eu tinha uns 15 anos atrás, eu tinha uns 20 e poucos anos. E já fiz de tudo nessa vida, né, gente? Então, eu tive um tempo que eu era guia de turismo de aventuras. E aí, eu ficava o quê? Como eu falava inglês, eu pegava os americanos, nossa, ficou parecendo que eu pegava os americanos. Não, eu não pegava os americanos, gente. Eu simplesmente levava os americanos, né, para fazerem esse passeio, e como eu falava inglês, eu fazia a tradução. E aí naquele dia, eu que sempre fui uma pessoa que era toda descolada, sabe, aquela menininha que vai ir no primeiro carrinho da maior montanha-russa, que ainda você não pode nem frequentar aquela montanha-russa, mas já queria ir, essa era eu. Nesse dia eu falei assim, por acaso, olha, dessa vez eu nem vou escolher, porque eu sempre escolheria o mais radical, mas tava chovendo muito, e o rio tinha aumentado, assim, de tamanho, nossa, tinha aumentado de nível, né, que eles chamam. E acabou que eu fui cair num botinho muito pequeno. E quanto menor o botinho, mais fica instável, né? Porque você literalmente voa ali naquelas corredeiras, né? E eu tava com um grupo de americanos totalmente despreparados. E fomos. Deu a primeira queda, eu caí do bote, né? O bote deu um salto daquele, meu pé não estava bem encaixado ali no negócio que tinha que encaixar, eu caí para trás. E eu fui sugada e fiquei numa espécie de vala, porque o rio faz assim, aí tinha tem a queda e aqui na frente tem uma pedra. Então a água que desce, ela faz assim, e eu caí bem aqui. Então, quando eu tentava me levantar, que eu estava com colete, eu recebia água desse lado. Quando eu tentava me levantar pelo outro lado, eu estava aqui, a água fazia assim na minha cabeça. Eu fiquei numa lavadora de roupa. E eu já não estava mais vendo saída. E aí eu falei, caramba, minha vida inteira passou pela minha frente. Eu vi tudo, assim, eu vi minha mãe chorando, eu vi minha mãe recebendo a notícia, eu vi meu corpo estirado no leito do rio com um lençol branco, eu vi as pessoas no meu velório, eu vi a minha infância, eu vi minha avó, meu pai, enfim. É muito doido isso, né, porque... realmente, essa coisa que fala, você vê a sua vida inteira, você vê. Ainda mais no caso do afogado, né? Por quê? Porque você tem mais tempo, né? Não é um acidente de carro que pá, pum. Você tem tempo, porque você vai vendo o seu corpo e perdendo as forças. Porque a gente sabe que o oxigênio é a nutrição dos músculos. Se você não tem oxigênio, você vai perdendo. Então eu tava igualzinho aqueles bonequinhos, né? Que a pilha tá acabando e que eles começam a ficar assim, sabe? E aí, de repente, eu fui murchando. E chegou uma hora que eu simplesmente parei de lutar, porque se no início eu tava feroz, tentando sair daquele rio igual um leão, lutando contra ele, eu botei minhas garrinhas pra dentro, meu corpo foi cedendo, eu fui apagando e fui saindo de mim.
E aí, nesse momento, eu me lembro que, assim, com as últimas forças que me restavam, eu tive tempo e lucidez, eu acho. E paz, eu acho que de espírito, sabe? Presença de espírito. Nessa hora, eu pensei duas coisas. Eu falei assim, poxa, não queria morrer sem ter falado com a minha mãe. Porque no trajeto, eu tentei ligar para minha mãe e deu sinal, tava sem sinal meu celular. E eu pensei, poxa, não queria morrer sem falar com a minha mãe. E o segundo foi, olha Deus, falei assim mesmo, assim, na minha cabeça. Olhei pra cima para aquele clarão de água, porque eu já estava debaixo d'água, ali meu colete ficava assim, subindo e eu debaixo. Falei, olha Deus, hoje não seria o dia que eu gostaria de falecer não, de morrer não. Mas, se essa for a sua vontade, cara, me leva assim, mas me leva em paz. Eu só quero ir em paz. Porque pra mim eu acho que não tem coisa pior do que pensar em sair da vida no desespero, né? Eu acho que de desesperador já bastam algumas fases da nossa vida, né? Então eu queria paz, eu queria ir em paz, eu queria ficar. Aliás, tudo que eu busco na minha vida é paz. Paz interior e paz para todo mundo, né? Que todo mundo encontre sua paz interior, porque a gente nunca mais vai ter guerra. E aí, quando eu de repente apaguei. Quando eu apaguei, na hora que eu acordei, eu já estava sendo puxada por um bando de mãos para dentro do bote. E aí eu me lembro do pessoal fazendo aquele negócio no meu peito, eu vomitando água, minha garganta ficou toda arranhada e tal. E voltei e tal, e todo mundo, foi batizada pelas águas, né, fazendo uma graça assim, mas devia estar todo mundo assim, né, morrendo de medo. E eu, assim, eu já achei que eu tivesse morrido, eu já achei que eu estivesse acordando no céu. E foi muito louco, porque depois desse dia, ficou muito claro pra mim que a morte não escolhe um dia especial pra gente, pra levar a gente não, sabe, gente? E isso foi um despertar pra mim de comportamento, assim, porque depois disso, mais pra frente, né, eu comecei a estudar sobre filosofias de várias religiões, e uma delas que eu gosto muito, eu sou espiritualista, eu não tenho uma religião, eu respeito todas e todos, inclusive a religião dos ateus, né, que se glorificam o nada, e então, depois desse dia, eu peguei essa filosofia budista e eles falam uma coisa que eu acho muito importante, que é todos os dias que você acordar, você se dizer, eu posso morrer hoje. E por que você se diz isso? Porque a gente fica achando, né, com esse tabu de falar sobre morte, de sexo, que o dia da nossa morte vai ser um dia, né, que a gente vai levantar, que a gente vai ter um pressentimento, que a gente vai poder se despedir de todo mundo, foi o dia que eu disse eu te amo pra minha mãe e tal. E aí a gente tem que parar com esse misticismo todo e entender que o dia da nossa morte nada mais é do que mais um dia comum da nossa vida. Por acaso, ele vai ser o último. Para quem acredita em outras, ele vai ser só o primeiro, né, de outras. Mas para quem acredita que não, ele vai ser o último desta vida, nesse corpo. Então, tirar o glamour e ficar achando, né, que você vai ter tempo de nos outros dias, porque você vai pressentir que vai morrer, e aí você vai ter tempo de fazer tudo aquilo que você deixou pro segundo do segundo tempo, os 47 do segundo tempo, entendeu? E não é assim. E por isso que esse preceito do budismo faz muito sentido para mim, de você todos os dias acordar e pensar, hoje eu posso morrer. Por quê? Porque quando você pensa assim, você valoriza todos os dias que você renasce, porque todos os dias que você acorda, você renasce. E você entra para esse novo dia com uma outra perspectiva, né? Com uma perspectiva de, poxa, peraí, se hoje pode ser o dia que eu posso morrer, porque de fato pode, né? E eu sou a prova viva disso, naquele dia eu poderia não ter continuado, não estar aqui hoje dando esse depoimento. Por acaso o destino resolveu ser bonzinho comigo e eu tô. Mas depois desse lugar eu falei, caramba, é isso. Sabe? E aí eu falei, não, eu não quero ficar, eu quero ser paz, eu quero buscar paz, eu quero ser amorosa, eu não quero ficar buscando conflito. Isso virou uma busca pra mim, porque eu não quero sair dessa vida no desespero de repente ter brigado com a minha mãe e não ter dito eu te amo, ter brigado com meu marido e de repente não ter dito eu te amo, sabe? Eu quero sair daqui em paz, e pra sair daqui em paz eu tenho que ter vivido em paz. Porque a morte não vai te avisar o dia que ela vai chegar, ela simplesmente vai chegar e tá tudo bem. É parte da vida, é o ciclo natural de todas as coisas, a gente precisa desmistificar isso. Mas essa desmistificação passa pelo fato de aceitar que
todos os dias que você nasce podem ser os dias que você pode morrer. E por isso, por serem o último desta vida, eles merecem ser celebrados. Você pode viver a tua vida fazendo todas as suas coisas cotidianas, mas com essa sensação palpável ali de que hoje pode ser o dia que eu posso morrer, né? Porque infelizmente o acidente, ele breca muito, a gente fica acreditando que a gente vai viver para sempre, que a gente é imortal, então a gente não fala da morte, não pensa na morte, não trabalha com a morte, né? Tipo assim, esconder o sexo, né? Quando você vai esconder, né, o sexo como se isso fosse uma coisa assim não natural, o sexo que eu digo, o pênis, a vagina, e não, assim, e tudo é natural, inclusive a morte. E essa naturalidade precisa fazer parte da nossa vida, da nossa convivência com a morte. Por quê? Para que a gente possa se tocar de que hoje pode ser o último dia, então eu mereço me dar paz interior, eu mereço tratar cada pessoa que cruza o meu caminho com afeto, eu mereço tratar cada aparente meu com amor, dizer, mãe, ligar, eu te amo, mãe, olha, filho, não sei o que, olha, filho, obrigada por você estar aqui, sabe? Você criar um lugar mais generoso de tratar com o outro, de entender que os relacionamentos humanos são lugares de aprendizagem, que a gente está aqui para aprender com eles, aprender com esse lugar de convivência, que é fundamental. Enfim, esse foi o site que eu tive. Tudo de bom aí. Inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, tá? E mandem sugestões também do que vocês acham ou dos vídeos que vocês querem que eu faça. Um beijão. Tchau.